pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui na SC Web TV, de frente com o Bel e de frente com vocês também, né? Hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui e hoje eu resolvi mudar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um assunto que eu sei que todo mundo gosta e eu também, né? A gente vai falar sobre família. Por que família? Porque a gente está vivendo em pandemia, então a pandemia para muitos foi um caos, mas também não deixa de ser uma coisa boa, porque a gente se ajuntou mais a ficar com uma família. E nada melhor hoje do que a nossa pastora aqui de Camboriú, a Eliane, dar umas dicas para nós também, como reverter alguma coisa assim e como enfrentar também a pandemia, que provavelmente ainda a gente vai ter um período mais para frente, não é isso, Eliane? É verdade. Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço a confiança em trazer-me aqui neste estúdio e participar com você deste momento tão único. Eliane, você é natural daqui? Eu sou paulista, moro aqui há 30 anos. Olha só, o que te trouxe até Camboriú? Gideões Missionários da Última Hora. Ah, é verdade. Você falou que trabalha com crianças, né? Isso. A gente trabalha, meu pai é pastor e foi convidado pelo pastor Cisino para vir para cá. Ele veio e aqui a gente está e aqui eu me casei, conheci meu marido, aqui constituí a minha família. Aqui e hoje um já tenho 25 anos de casada. Ah, sério? Aqui encontrou o amor, né, Eliane? Aqui encontrei. Eliane, quais são as suas formações? Eu sou, em primeiro lugar, uma serva de Deus. E sou pedagoga, tenho a minha especialização em neuropsicopedagogia e estou agora cursando teologia. Olha que interessante. Então vamos lá. Eliane, o que é a família para você? Família para mim, Bel, é o projeto de Deus. Deus planejou a família, Ele fez um jardim e nele colocou a primeira família. Adão e Eva e ali ele diz, crescei e multiplicai e enchei a terra. Então, Deus fez o lar para criar o homem. Então, quer dizer, Deus tem todo o projeto de proteger e prover a família. Então, para mim, família é proteção e provisão, sob a mão de Deus. Ai, que legal. Eu também penso assim, Liana, também. Como que você tem a tua ideia, assim, a tua opinião de ser bom pai e boa mãe? É uma responsabilidade grande esta pergunta, porque sermos bons pais demanda da nossa renúncia, do nosso próprio eu, da nossa própria escolha. Então, quando nós temos os nossos filhos, principalmente na primeira infância, nós temos que entender que eles dependem totalmente de tempo de qualidade, né? Então, eu vou falar o meu exemplo, isso não quer dizer que você venha copiar o meu exemplo. Quando eu tive as minhas filhas, a minha primeira filha nasceu no ano de 2000, eu trabalhava no escritório, como auxiliar de escritório, e eu fiz o pedido para sair da empresa que eu trabalhava, porque eu entendi que a minha filha precisaria da minha presença naquele momento único, da sua formação, que era a base da sua vida, que é a primeira infância. Do primeiro ano até os 7 anos, é onde a criança mais necessita da presença da mãe, principalmente. Então, eu entendo que, para sermos boas mães, temos que renunciar muito o nosso egoísmo. Às vezes a gente pensa só em nós, minha realização, minha profissão. Então, se você ainda não tem condições até de renunciar o seu emprego, mas tenha momento de qualidade com seu filho. Desliga um pouco o celular, a TV e tenha um momento de atenção, porque criança necessita de atenção. Exatamente. Então, bom pai e boa mãe é aquele que dá tempo de qualidade para o seu filho. Tanto que quando as crianças elas querem chamar a atenção, elas começam a quebrar, começam a derrubar. Isso. Né? E também tem a fase da adolescência. Essa fase é muito difícil, né, Eliane? O que você tem a nos dizer, que você como trabalha, eu acredito com essa fase também da adolescência? Nós trabalhamos na igreja, na educação cristã de 0 a 12 anos, os pré-adolescentes, os juvenis, eles estão em fase de transição. O que é adolescência? É adolescer, amadurecer. Então, esse amadurecimento, ele é um rompimento de fases. Então, está saindo da vida da infância para a vida jovem, né? Antigamente nem existia adolescência, era criança e adulto. Agora, na nossa época,
pós-moderna existe esse entendimento dessa fase de transição, que é a adolescência. Então, a criança e adolescente necessita de muitos conselhos. Tudo que você forjou na infância, você vai fortalecer repetindo todo o seu ensino. Por isso o livro de Deuteronômio é a repetição da lei. Quer dizer assim, a primeira lei você ensinou no livro de Êxodo, Levítico, mas Deuteronômio, a conclusão desta lei, quer dizer, a parte onde até Deus nos ensina isso, que na vida espiritual nós temos a parte da adolescência. Então, o que Moisés fez no Deuteronômio? Os que estavam iniciando o ensino da lei aprenderam, mas precisavam ter o reforço, que foi o livro de Deuteronômio. Então, as crianças, os adolescentes, precisam escutar cobranças, limites que tinham na infância. Aí você fala, já tem 12 anos, sabe se virar, sabe ir voltar. Não sabe. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe. Ele ainda está em processo. E nós não podemos deixá-los à deriva, porque seria como arrancar um fruto fora do tempo. Não tem suco e não tem sabor. Então, a criança, o adolescente necessita da nossa atenção. E na vida, na fase de adolescência, é a repetição. Eu tenho até um sobrinho que ele era muito arteiro e na escola, minha irmã todo dia, olha o seu comportamento, olha o seu comportamento. Aí um dia ela esqueceu de falar, ele foi e aprontou na escola, ela foi chamada. Ele falou, a senhora não falou nada? A senhora sempre falava para eu me comportar aquele dia e eu fiquei à vontade. Quer dizer, eles necessitam escutar diversas vezes o mesmo ensino. Essa idade da adolescência é a idade mais terrível que eu como mãe, você também, né? É porque essa rebeldia que eles têm em casa, tem lá fora também? Sim, eu acho que o caráter que a gente forja dentro de casa vai fortalecer muito isso na vida deles. Mas a nossa influência na adolescência, na vida dos nossos filhos, é 30% contra 70% da influência dos amigos. Então, tudo que a gente ensinou, tudo que a gente forjou, tudo que a gente estruturou em coisas boas, só vai valer 30%. Então, a gente tem que tomar aquele cuidado com aquele provérbio antigo que os pais nos ensinavam. Diga-me com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Pássaro da mesma pena voam junto. Cuidado com quem o teu filho anda. Faça que eu mando, faça que eu mando e não faça que eu faço. É assim que tem que funcionar. Eliana, eu vou chamar nossos apoiadores, mas nós já voltamos, tá? Um minutinho. Life has begun from this moment. You are the one right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been there. Voltamos com o nosso segundo bloco de Frente com Bel. Também você não pode se esquecer de se inscrever no meu canal aqui de Frente com Bel. Ative o sininho, deixe um like e um comentário, tá? Agora a Eliana vai responder para nós. Eliana, qual o papel, a importância da família na educação dos filhos? Tem a família na educação dos filhos? Grande a importância, por isso que Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então toda a educação, tanto espiritual quanto a educação de caráter é forjado dentro de casa, é preparado em casa. Então, às vezes a gente delega à escola o papel de educar os nossos filhos. A escola transmite instruções, ciência para que os nossos filhos cresçam como para ser um bom profissional, com conhecimentos científicos. Agora, caráter se forja dentro de casa. Então, os pais têm que levar isso muito a sério, porque tudo o que a criança é o legado que os pais vão deixar. Então, o ensinamento, a correção, o limite, tudo isso aprende-se em casa, né?
Com certeza. Então é uma missão muito séria para o papai e para a mamãe. Saber passar para o seu filho o respeito, acho que isso é muito importante. A comunicação, o respeito, a cobrança das atividades, a disciplina. Criança precisa de disciplina. A gente aprende isso quando vai fazer o nosso estágio, quando é professora, quando dá aula para educação infantil. Tudo disciplina. Hora da comida, hora do lanchinho, hora do soninho, cantinho de leitura. Então, a criança precisa dessas disciplinas, desses passos, para poder ela ter um caráter fortalecido e saber que ela tem, enquanto termina o direito dela, começa do outro. E às vezes também é com direito também ao cantinho do pensamento, né? Cantinho do pensamento, que hoje em dia o povo se escandaliza tanto, mas a Bíblia fala, corrige o teu filho para salvar a alma dele do inferno, corrige o teu filho para que ele não vá para a cadeia e você vai ter que visitá-lo. Então, o filho precisa ser corrigido, tanto fisicamente como através da palavra. A palavra de correção. E fisicamente, às vezes, umas palmadinhas faz muito bem, né? É mesmo que o cantinho do pensamento doa um pouquinho, mas... faz bem, né? Faz bem. Eliane, antes da pandemia, geralmente, né, os pais não tinham tempo de estar com seus filhos. Né? Hoje, todo mundo tem esse tempo. Então, em relação ao antes e agora, o que você tem a nos dizer? Eu tenho a dizer que tem muita gente que está desesperado para trazer o filho de volta para a escola. Porque tem pais que encontram em seus filhos um fardo. Filho é bênção. Salmo 127 diz, filho é herança do Senhor. Filho é recompensa de Deus. Filho é flecha na mão do valente. Filho é tudo de bom. Então, é um momento que Deus está nos dando para a gente valorizar o que de mais importante é a sua família. Pai, mãe e filhos. A gente valorizar esse papel de mãe, de pai, de que estar com o filho é uma oportunidade única que Deus está dando em 2020. Mesmo diante dessa pandemia, mas você poder ter tempo de estar tete a tete com seu filho, instruindo, falando, corrigindo, vendo que muitas vezes você não via o dia a dia deles. Porque e agora não tinha tempo. Não tinha tempo. Então isso é muito importante. É tudo voltado na formação. Pai e mãe é uma escola. O filho está constantemente, 24 horas, tendo professores para corrigi-los, para instruí-los, para serem bons cidadãos, pessoas de bem. Eliane, você que trabalha com essa juventude, nessa área infantil ali, Sim. porque de alguma forma já pega também a juventude, Sim, né? os jovenzinhos, né? Já não querem ser chamados de crianças. Eles acham que já estão já são um adolescente, daí já... Eliane, qual a dica que você dá, uma sugestão na educação dos filhos? Você que trabalha com Sim, nesse tempo de pandemia, a gente tem falado para os pais trabalharem muito lúdicos, jogos. Isso aí une muito a família. Tanto as crianças quanto os jovenzinhos gostam de desafios. Então, fazer desafios com eles em casa, com jogos. Tem o Uno e outros jogos de quebra-cabeça que une a família para montar uma imagem de quebra-cabeça. Isso tudo é um momento rico que constrói laços. E tudo que se constrói laços se deixa legado, se deixa memorial. E a gente vê isso na Bíblia. Deus sempre mandando que o povo de Israel construísse memoriais de pais para filhos. O Salmo 78 diz, contem histórias para os seus filhos, façam desafios de enigmas, está lá no Salmo 78, façam jogos, brincadeiras para que as crianças tenham um memorial, tenham um motivo para achar legal estar em casa. Não só um pai chamando a atenção, botando para pôr o lixo na rua, não, tem um momento de alegria. Isso tudo ajuda muito esses laços de família. E o sentar à mesa. Eu acho tão importante, Bel, que os pais e as mães valorizem com seus filhos, seus jovenzinhos, o comer, o sentar à mesa, olho no olho. Na mesa nós estamos todos do mesmo tamanho, olho no olho. Ali a gente pode se abrir o coração, ali a cura emocional, ali a comunhão. Por isso que a primeira coisa que Deus mandou Moisés fazer, a segunda coisa que Deus mandou Moisés fazer no tabernáculo foi a mesa. Jesus, quando queria comunhão, ele estava sempre à mesa. Mesmo daqueles que o povo rejeitava, que era Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Mesa, comer na casa de Zaqueu. Lá no céu, a primeira coisa que vai nos recepcionar, Cristo, é a mesa. A bodas do Cordeiro. Então, mesa é lugar de comunhão. Eu acredito que eu fui criada assim, valorizando muito a mesa. E isso aí faz o jovem ter uma visão de vida. Inclusive, tem um livro de David Tyrus, que é a importância da mesa.
E ela diz que o esposo dela recebeu um rapaz que estava passando na rua, um prisioneiro, e chamou para comer a comida. Ele disse assim: não posso sentar à mesa, eu nunca sentei à mesa, minha mãe colocava no chão para não sujar a mesa. Aí ele disse assim: senta aqui à mesa. Quando ele sentou à mesa, ele desabou a chorar e sentiu paz e falou assim: hoje parece que caíram cadeias de mim, eu estou livre, eu sei que eu sou amado, eu sou recebido. Então mesa é acolhimento. E essa geração frenética de redes sociais, de celulares, de jogos, tem afastado a comunhão da família. Então, o que a mesa traz? Unidade. O que a unidade traz? Legado. E o legado faz a gente ter um caráter para passar para a próxima geração os feitos de Deus e as memórias dos nossos os ancestrais, né? Eu acho Os muito antecedentes. importante também, porque eu até, inclusive na minha casa também, a hora das refeições, todo mundo na mesa. Isso é muito Nem que rico. seja apertado, vai mais pra lá, vai mais pra cá, mas é todo mundo ali na mesa, Isso é uma né? riqueza que você não tem noção do bem que você está fazendo pro emocional da sua família. É a mesa. Eliane, o que são valores familiares? Valores familiares, primeiro valor familiar é o amor de Deus. Porque a família só permanece de pé no tripé, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus estando no centro da casa, no centro da família. Até Jesus disse: a casa construída na rocha, que é Cristo, ela não se destrói facilmente. Vem os ventos das dificuldades, desentendimentos que sempre tem, dificuldades financeiras, doenças, mas se está forjado em Cristo, estruturado em Cristo, no baldrame da fé e do amor, não tem quem derrube. Então os valores, o valor da família é o amor de Deus, é a credibilidade, o respeito um pelo outro, pai pelo filho. Não é porque eu sou pai que eu vou bater na cara do meu filho, não. A Bíblia diz em Efésios 6, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Quer dizer, Deus não concorda com ira, com violência aos filhos. Concorda com o quê? Com comunicação. Então a comunicação é Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz, Ele é o verbo. O que o verbo é? Comunicação. Então a casa onde tem Cristo tem comunicação e tem valor. Exatamente. Eliane, eu vou chamar nossos apoiadores, mas nós já voltamos, tá? Um Sim. minutinho. This moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been led. Voltamos com o nosso terceiro bloco de Frente com o Bel. Ai, como a nossa conversa tá gostosa, né? É Eliane? verdade. A pena Tu que é o muito tempo, agradável. Né? Obrigada. Pena que o nosso tempo se voa, né? É rápido. Então, Eliane, o que significa confiança entre pais e filhos? Olha, confiança é como uma porcelana. Se quebrar, é difícil colar de novo. Mas como existe o perdão, tudo tem jeito. E no último livro da Bíblia, nós temos uma passagem bíblica que diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E era um tempo de comunhão. E era um dos sinais do fim dos tempos. E eu creio que este é o momento de Deus converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quer dizer, comunhão, amor, unidade, compreensão. Então, a vivência entre pais e filhos tem muito a ver com respeito, né? A gente vê o carinho de Deus como pai. Às vezes a gente vê, ai, Deus tá tão longe, tá lá no céu. Mas Deus deixou a importância da paternidade. Nós vemos filhos abandonados, sem paternidade. O Brasil é um dos países na estatística que mais se registra crianças sem o nome do pai. Isso traz uma consequência emocional tremenda. Eu que trabalhei com crianças 3 anos e meio num abrigo de passagem,
crianças que estavam só com o nome da mãe no certidão de nascimento. Então, como é importante a confiança, o respeito, essa comunicação pais e filhos, principalmente a paternidade. Toda menina que tem o colo de pai, ela não tem pressa de casar. Eu tenho 2 lá em casa. Meu marido é muito paterno e ele abraça, põe no colo, igual eu estava vendo aqui nosso amigo falando também que os filhos, ele já tem 6 filhos, os filhos vêm e beijam. Essa comunhão de filha com pai, porque a referência masculina na vida da menina é necessário para a sua formação emocional. Então, toda menina, na maioria das vezes, que tem um pai paterno, ela não tem pressa, assim, de ir ao mundo para casar. Acha o casamento maravilhoso, mas não tem pressa. Até elas falam assim, ai, mamãe, eu quero casar com um esposo que seja igual ao papai. Falei, ai, que bom. Deus vai dar tudo de bom para vocês. É que eu sempre peço. Cada coisa no seu tempo, no né? No seu tempo, E a comunhão também da mãe com o menino. Você está falando de confiança, né? O filho, homem, precisa da mãe. Então, a referência da mãe para o filho homem é muito forte e também fortalece seu elo emocional. Então, o menino precisa da mãe, o menino e a menina do pai e vice-versa, né? Todos precisam, mas principalmente para quê? Como referência de esposa, ele vai querer uma parecida com a mãe e assim a menina. Então, o pai e a mãe têm que valorizar tudo isso, porque os nossos filhos copiam mais o nosso viver do que as nossas palavras. Então, que os pais tenham comunhão entre si, respeito, uma vida de paz, procure a paz, relevar os problemas, não comentar nada de discordância na frente dos filhos. Lá dentro do quarto, o casal se resolva e fortalecer toda essa estrutura emocional do menino e da menina. Não sei se respondi o que você queria. Nossa, ótimo. Ô, Eliane, o que fazer para superar os conflitos familiares? Esse é sério. Os conflitos familiares, eles estão muito embasados... Na pandemia. Na pandemia também. São muito estruturados em coisas mal resolvidas do passado. Então, o marido foi mal resolvido ou a menina foi abusada sexualmente. Então, traz cargas emocionais do passado e isso provoca conflito na família, no marido e na mulher e transmite para os filhos. E que se isso está acontecendo com você, que você seja a quebra dessa maldição em nome de Jesus e daqui para frente você possa formar uma família saudável. Não tem que carregar cargas, né? Jesus disse, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deixa aqui seu fardo ao pé da cruz e faça uma nova vida para você. Então, coisas mal resolvidas podem trazer conflitos dentro do casamento. Tanto a mulher traz o conflito para o marido, uma mulher que não se submete ao casamento. Não estou dizendo para você capacho, não. Porque submissão não é subserviência. Há uma diferença. A subserviência é você não ter voz, poder de fala. Agora, a submissão é estar debaixo do mesmo guarda-chuva, sob a mesma missão. Então, quando a mulher ou o homem não tem uma família curada, às vezes traz para dentro do casamento os conflitos. Porém, há resolução. É não querer, tudo depende da escolha. Eu não vou querer o que aconteceu no casamento dos meus pais para o meu casamento. Eu quero um casamento diferenciado, um casamento de paz, de comunhão, né? Eu vejo isso em muitas pessoas que a gente faz terapia de família, aconselhamento, não trazer para o seu casamento os problemas dos seus pais, mas fazer uma família nova. Por isso que é uma nova família. Eliane, eu estava olhando esses livros aqui, ó. Você recomenda eles para qual situação? Eu recomendo para pai e mãe, junto com os filhos, um estudo maravilhoso, Construindo um Lar Cristão. Esse casal aqui, eles são americanos e tem um Instituto Palavra da Vida, Organização Palavra da Vida em Atibaia. Tem no YouTube muitos cursos deles gratuitos. Você, pai e mãe, pode assistir um acompanhamento sobre formação de família saudável. Construindo um Lar Cristão. Isso. E ele traz aqui muitas ideias boas para você fazer com a sua família. A esposa dele tem um livro, a Carol Merck, ela tem um livro só de dinâmicas para as mulheres trabalharem com a família. Muito bom. Eu recomendo. E no YouTube você vai poder procurar David Merck e ele tem bastante informações sobre família. É uma ótima sugestão, né? Isso. Eliane, como se manifesta a fé na família? Através da oração, eu creio. Quando
eu tenho os meus pais, ele já está com 85, minha mãe com 80. E eu, desde criança, vendo os meus pais orarem com a Bíblia na mão, ensinando o caminho do céu, eu achava muito interessante, porque de madrugada eu acordava com a oração do meu pai. Ele chorando, orando e abençoando. E antes da gente dormir, o meu pai, antes da gente dormir, ele abençoava cada um de nós. Então isso é importante, você transmitir para a sua geração. A Bíblia diz, transmite para a sua geração os feitos de Deus. Ele tanto fazia um culto antes de dormir, o culto doméstico na pandemia, ler uma passagem bíblica, uma música bem alegre, cristã, uma oração e ministração. O livro, sugestivo, né? Sugestivo. Aí eu via meu pai transmitindo essa fé. Aí me dava vontade de orar. Aí eu comecei a aprender a orar com os meus pais. Eles ensinavam a gente a orar através de salmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te leva em segurança a águas tranquilas. Ele traz refrigério à alma. Então, através dos salmos, a gente ensina os nossos filhos a orarem. E o porquê de orar? Porque todo pai precisa conversar com o filho. E Deus é nosso pai. Ele quer essa comunicação. Pode ver que lá no jardim, todo final da tarde, Deus aparecia para conversar com os seus filhos, Adão e Eva. Então, há uma sede de Deus para com o ser humano. Deus quer conversar com você. E se você quer chegar perto de Deus, é através da oração. Você conversar com Ele. E Ele conversa com você através da Bíblia. Então, essa fé é provocada pela oração. Eliane, você dá palestras também, né? Sim. Para as pessoas que querem, tipo assim, chamar você para você ir fazer palestras nos lugares assim. Você Sim. deixa as tuas redes sociais e teu contato, por favor? Sim. Eu tenho o meu celular, 47 999 43 11 22. E as redes sociais, o Facebook é Eliane Oliveira. E tem também o Instagram, Eliane Oliveira. E também você tá com a turminha ali, né? Isso, ali da igreja, a gente tem uma turma ativa. Temos também toda a cidade de Camboriú e temos a regional. Nós fazemos parte da rede regional e estadual e nacional pela CPAD. Todos os professores de crianças envolvidos, educando crianças para Deus. Eliane, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Outras vezes você virá aqui com certeza. A honra foi minha. A gente está de braços abertos esperando você, tá? Amém. Muito obrigada. Amém. E vocês também, né? Com certeza agora a Eliane deixou muitas coisas esclarecidas. E se às vezes ficou alguma dúvida, é só entrar nas redes sociais dela, chamar ela que ela vai explicar os menores detalhes também, né? Maiores detalhes. E você também não pode esquecer, toda sexta-feira às 19h30, de frente com Bel. Pena que o nosso tempo já se expirou, mas fazer o quê, né, Eliane? Que bom. Desejo para... Ai, meu Deus, por que eu estou gaguejando? Desejo a todos um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Beijo e até mais.